do Senhor, queridos professores! Como vocês estão? Animados para mais um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical? Eu tô animadíssima! Então, vem comigo, tá certo? Gente, olha essa lição, que coisa mais linda! As crianças da Bíblia, glória a Deus! E olha só, a primeira lição diz assim: as crianças que receberam uma grande promessa. Professor, antes, que você inicie sua aula, receba seus alunos com bastante alegria, pergunte a eles como foi a semana, se eles estão animados para iniciar um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, tá certo? E faça aquela oração abençoada, tá bom? E depois disso, professor, você fala a temática, da lição de hoje. As crianças que receberam uma grande promessa. E é interessante, professor, que você faça com que o aluno reflita sobre a temática da lição, porque já vai servir como uma pequena introdução sobre o que eles vão aprender durante toda a lição, tá certo? E aí, professor, você pode perguntar: crianças, o que vocês acham? Vocês sabem o que significa promessa? E vocês deixam eles responderem, tá certo? E você faz outra pergunta, depois que elas explicarem o que elas entendem sobre promessa. Crianças, alguém aqui já recebeu alguma promessa? Mas alguma promessa que não foi cumprida? E aí? E aí você deixa cada um falar o seu ponto de vista, a sua experiência, tá certo? E ali você vai sondando o que elas conhecem a respeito da temática, tá bom? E depois que você fazer as crianças refletirem sobre essa temática, você pode até perguntar: as crianças que receberam uma grande promessa, e aí, quem aqui tá curioso para saber que crianças foram essas que receberam uma grande promessa, hein? Tá certo? E depois disso, professor, o objetivo da nossa lição de hoje é que o aluno entenda que Deus tem promessas especiais para a sua vida. E o ponto central é que Deus tem planos especiais para a vida de cada um de nós. Professor, quando você for para a memória em ação, é interessante que você faça questão de que os alunos se levantem, dê a oportunidade para cada um abrir sua Bíblia, ler na Bíblia o versículo de hoje. E onde é que está o versículo de hoje? Lá em Jeremias, capítulo 29, e o versículo 11, que diz assim, olha só: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Professor, é interessante que você dê a oportunidade a cada criança para que leia na sua própria Bíblia o versículo de hoje, tá certo? E aí você pergunta o que elas entenderam do que elas acabaram de ler. E você solta mais uma pergunta: crianças, neste versículo, quem é que está falando pra gente? E aí deixa elas responderem. Muito bem, é o próprio Deus. E o que Deus está falando pra gente? Nesse versículo, Deus faz uma promessa para cada um de nós. Que promessa é essa? E aí você vai fazer, professor, com que elas procurem na própria Bíblia delas, que elas acabaram de ler, tá certo? E você vai trabalhando, mastigando este versículo com elas, tá bom? Aquela criança que porventura tem dificuldade de procurar na Bíblia, você vai lá, ajuda ela. Aquela que tem dificuldade na leitura, você também ajuda ela. Tia, eu não sei ler não tem problema. Eu leio e você repete, tá bom? E assim vai, tá certo? E ninguém vai ficar de fora não. Cada um tem a sua oportunidade de abrir a Bíblia, de ler o versículo, de compreender a mensagem que ele nos traz, tá bom? E depois dessa experiência, tá certo? Com a palavra de Deus no versículo, eu trago aqui uma sugestão, para memorizar o versículo em forma também de canção, tá certo? Coloquei uma melodiazinha no versículo. Aqui no cartaz, professor, seria bom que você fizesse, esse cartazinho com o versículo como está escrito na lição, tá bom? Porque fica padronizado para que todos possam, a partir daqui, aprender o versículo e também cantar o versículo, tá certo? Vamos lá, como é que é, tia Daisy? Vou dizer agora.
Só eu conheço os planos que tenho para vocês e um futuro cheio de esperança. De novo, só eu conheço os planos que tenho para vocês e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando em Jeremias 29:11. Sou eu, o Senhor, quem está falando em Jeremias 29:11. E ali, professor, você pode trabalhar com as crianças a melodia, tá certo? Deste versículo para que todos saiam de lá cantando o versículo de hoje, tá bom? Depois de você ter trabalhado, né, com eles acerca da mensagem desse versículo maravilhoso, tá bom? Professor, além disso, professor, eu trouxe aqui algumas sugestões para esse novo trimestre que está começando, tá certo? Vejam só. Sobre as crianças da Bíblia, me veio à memória, né? Essa ideia aqui de produzir esse cartaz aqui. Nesse cartaz, a gente vai ter, o nome Crianças da Bíblia e vai ter as 12 lições. Nesse cartaz tem as 12 lições, eu vou explicar o porquê, tá certo? A ideia é, professor, que em cada aula desse trimestre, você pode fazer assim, é apenas uma sugestão, tá certo? Você pode fazer assim. Você preenche essa primeira parte, vai colocar a lição 1 e o título de cada lição. Isso tudo vai estar em PDF disponível para vocês, tá certo? Então, você coloca lição 1, lição 2, lição 3 até a lição 12. O título de cada lição e a intenção, o objetivo dessa dinâmica é que você prepare uma caixinha, tá certo, professor? Com os nomes de todas as crianças que serão abordadas neste trimestre, que as crianças vão aprender sobre as histórias delas, tá certo? Dentro dessa caixinha você vai colocar lá. E a intenção é que você sorteie cada aula uma criança para procurar dentro daquela caixinha o nome da criança que eles aprenderam no dia, tá certo? Aqui eu já coloquei todas as criancinhas, tá bom? Mas a intenção é que você prepare uma caixinha, tá bom? E coloque o nome de todas as crianças. Por exemplo, hoje é a lição 1. As crianças que receberam uma grande promessa. Aí vocês perguntam, crianças, e hoje, quais foram as crianças que receberam essa grande promessa, crianças? Aí, elas vão se ajudar, elas vão responder. Tia, foi Ismael e foi Isaac, muito bem. Aí você sorteia, tia, uma criança para procurar lá na caixinha o nome da criança que foi a história de hoje, tá certo? E assim segue em cada lição, tá bom? Você pode ir sorteando entre seus alunos. Outra ideia também, professor, falando sobre isso, essa questão do trimestre, né? É que você também pode, preparar esse cartazinho aqui. Esse cartaz é praticamente a metade de uma folha guache. Essa primeira cartolina aqui é uma folha guache completa, tá certo? E aqui, professor, nesse cartaz você vai sondar o que a criança aprendeu. Você pode sortear, tá certo? Outra criança, porque já foi sorteada a primeira criança, para preencher ali os nomes da criança que aprendeu no dia de hoje. O objetivo desse cartaz é o que eu aprendi com a lição de hoje. E aí, professor, a intenção é que todos os dias, né, da aula, por exemplo, lição 1, você já prepara as tirinhas de papel. Aqui eu coloquei todas as tirinhas em branco, mas você pode e dando ao aluno que foi sorteado no próprio dia, tá certo? Se você quiser já preencher todas, ótimo, perfeito. Mas também, se não quiser, cada dia você faz uma tirinha dessa. E a intenção é que o aluno, ele consiga formar uma pequena frase explicando o que ele aprendeu com a lição de hoje, tá certo? E todos os alunos que estão ali também podem ajudar, caso a criança que tenha dificuldade, caso a criança que foi sorteada tenha dificuldade com relação à escrita, com relação à leitura, aí você diz para os outros alunos ajudarem essa criança a formar essa frase, a escrever, tá bom? E ali, cada aulinha, cada domingo, a criança que foi sorteada vai ter a oportunidade de dizer o que aprendeu da lição, tá certo? É como se fosse uma fechação da lição, tá bom? E outro detalhe, nesse outro cartaz aqui, eu coloquei apenas até a lição 12. Por quê? Porque na lição 13 vai falar sobre que
a criança, né, que Deus escolheu, que Deus tem plano na vida, é ela mesma. Então, a ideia é que você possa, na lição 13, fazer um mural com as fotozinhas de cada um de seus alunos, tá certo? E aí eles já vão chegar se perguntando, olha, o que minha foto tá fazendo aí, tá certo? E vai ser bem legal também, por isso que eu não coloquei ali, tá certo? E outro detalhe importante. Quando, professor, você for abordar a questão da própria lição, é interessante que você sempre faça relação com as imagens que estão sendo apresentadas, tá certo? Você faça com que a criança reflita sobre o que ela está vendo, porque também serve como introdução sobre a história que você vai começar a contar. E ali você pode perguntar, crianças, o que vocês estão vendo nessa imagem? Ah, eu tô vendo um monte de pessoas aqui, certo? Mas e o bebê? Tá na mão de quem? Ah, tá na mão de 2 velhinhos. E sabe qual é o nome desses 2 velhinhos? E ali você vai introduzindo, tá certo, a temática de hoje, fazendo com que elas reflitam sobre o que elas estão vendo, tá bom? E outro detalhe também, para finalizar, tá certo, com chave de ouro, eu fiz aqui uma musiquinha onde você pode dividir a sua turminha em 2 equipes, tá bom? E é como se fosse o resumão da lição que eles vão aprender hoje. Olha como diz assim, ó. Você foi para EBD? Sim, eu fui para EBD. E o que aprendeu? Agora mesmo vou dizer. Aprendi que Isaac foi o filho da promessa, pois Abraão e Sara já eram velhinhos à beça. Aprendi que Ismael foi o filho de Agar e um atirador de flechas ele iria se tornar. Aprendi que o Senhor tem um futuro de esperança e um plano perfeito para cada criança. E aqui, professor, você pode ir dividindo. A equipe 1 fala a primeira parte, a equipe 2 responde e assim vai, tá certo? Essa última parte pode ser os 2 grupos, tá bom? E ali, ó, aqui nesse corinho já resume tudo o que foi visto e foi aprendido na lição de hoje. Mas não podemos esquecer também, professores, do país abordado no dia de hoje, né? E o país, olha, é a Bolívia. E aqui tá explicando de forma bem sucinta sobre a Bolívia. É interessante, professor, que você traga imagens sobre a localização do país que você vai abordar no dia, tá certo? Para que o aluno, ele tem esse conhecimento, tá bom? E aqui eu coloquei, encontre a Bolívia. Você pode dar esse mapinha para que eles possam identificar onde está a Bolívia, quais os países que fazem fronteira com a Bolívia. O que é fronteira? São aqueles países que estão mais próximos. E ali você pode explicar cada detalhezinho, tá certo? Aqui também, tudo que está sendo apresentado aqui estará disponível em PDF para vocês, tá bom? Sintam-se também à vontade, se quiserem imprimir mais alguma imagem de pontos turísticos da Bolívia, da culinária, sintam-se à vontade, tá bom? E preparar o seu muralzinho, tá certo? E sobre também, professor, outro detalhe muito importante que me veio à mente, né? É fazer uma caixinha de promessas. Isso! A lição de hoje não fala sobre crianças que receberam uma grande promessa? E nós também, as nossas crianças receberam uma grande promessa. Grandes promessas estão escritas na palavra do Senhor. E você, professor, pode colocar aqui na caixinha as referências bíblicas. E a intenção é que cada aluno seu tenha a oportunidade de vir até a caixinha, pegar o versículo. Ah, professora, eu peguei Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. A intenção é essa, que ele pegue a referência, abra na Bíblia dele e veja qual é a promessa que Deus tem para a vida dele. Ah, o que está escrito, Joãozinho, nessa referência? Aí, ó, ele vai ler. Se ele não souber ler, a tia ajuda, tá certo? A tia diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem choro e nem dor. Glória a Deus. Que promessa abençoada. Professor, foram essas as sugestões, tá certo, do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês comentem, pode dar sugestões também, compartilhe, tá bom? E até a próxima lição, se Deus quiser. Beijo da tia Daisy! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.